E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje é um dia muito especial, mas muito especial mesmo, porque eu tô aqui gravando para vocês, estudantes do Colégio Santo Agostinho. Tem um motivo. Hoje a gente vai fazer questões preparatórias para o Enem, e tem um motivo. A minha história com o Colégio Santo Agostinho é uma história que ainda que distante, porque eu tô com 39 anos. Eu estudei no Colégio Santo Agostinho, no Colégio Santo Agostinho em São Paulo. Estudei ainda pequenininho, Pedro Renó, pequenininho, jardim de infância e pré-escola, mas é muito importante, eu fui alfabetizado no Colégio Santo Agostinho. Pré-escola, eu fui alfabetizado do Colégio Santo Agostinho. Então estou muito feliz, eu fui convidado hoje para gravar esse vídeo exclusivamente para vocês. Eu fico muito feliz, eu quero já mandar um abraço enorme para todos vocês. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, tomar minha garrafinha, tomar um pouquinho de água aqui. Mas gravar exclusivamente esse vídeo para vocês. Eu estou pertinho, tá? Eu moro pertinho aí de onde vocês estudam. Estou aqui em São Paulo. Vamos lá então. Vamos gravar esse vídeo. A gente vai fazer aqui 3 questões de Enem, para ajudar vocês a se prepararem, relacionadas ao Santo Agostinho, a filosofia, questões de filosofia relacionadas a Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, que foi doutor, é um doutor, na verdade, da igreja. Isso significa que ele tem uma super importância dentro do contexto dogmático da igreja, que é muito importante de se saber, das linhas da igreja, que a igreja defende, das crenças, da crença religiosa. Então a gente vai fazer aqui questões dos últimos Enems, em ordem em 3 questões, Enem 2018, 2019 e 2020. Eu fico muito feliz e já vamos então começar. Se liga aí, gente, questão do Enem 2018 é recente, ou seja, Agostinho cai no Enem, cai muito, precisa ficar de olho nisso aí, vocês já estão vendo aí na tela, vou ler e aí a gente responde. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava? Dizem eles. Por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser à criatura que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade? Se não ele aparece uma vontade que antes não existia? Então uma questão aí sobre a questão da eternidade em Santo Agostinho. Confissões ali de Santo Agostinho. A questão da eternidade, vamos pronunciá-lo, a questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre... Eu vou ler aqui as respostas, a gente discute um pouquinho sobre o conceito. A. Essência da ética cristã. B. Natureza universal da tradição. C. Certezas inabaláveis da experiência. D. Abrangência da compreensão humana. Ou E. Interpretações da realidade circundante. E aí, gente, para pensar sobre Santo Agostinho, só por uma concepção que eu acho que é muito importante a gente, quando a gente faz essas questões, é bom porque a gente sempre lembra, faz uma revisãozinha em relação ao que fazia Deus antes de criar o céu e a terra. Agostinho, ele falava que pra gente que a criação... Por que Deus criou o céu e a terra? Por que ele criou isso? Por que ele criou a humanidade? Agostinho define como uma vontade de Deus de bondade, certo? Para Agostinho de Hipona, ou para Santo Agostinho, Santo Agostinho criou, para Santo Agostinho, Deus criou o passado, o presente e o futuro. Certo? Ele criou o passado, o presente e o futuro. Mas o que existia antes dele criar tudo? Se ele criou o tempo, não tem antes de Deus criar o tempo. Isso é um negócio que muitas vezes explode a nossa cabeça. Mas se ele que criou o tempo, o passado, o presente e o futuro, o que tinha antes dele criar? Se ele criou o tempo, o que tem antes dele criar? Não tem. Ele que criou o tempo. Olha só, a questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre quem colocou ou pensou
Alternativa D de dado, acertou. Ele está discutindo a abrangência da compreensão humana. A gente não consegue, ele está discutindo até onde a gente consegue compreender, o ser humano consegue entender sobre a questão da eternidade em Deus. Certo? Ah, mas por que Deus criou? Isso não é discutido, isso foi um ato de bondade. Então é uma abrangência, o que está em debate aqui é a abrangência, até onde que a gente consegue compreender enquanto ser humano. Não está falando de ética, então não é a essência da ética cristã. Ele não está discutindo natureza de tradição nenhuma aqui, e nem certezas inabaláveis de qual experiência, qual que é a experiência abordada aqui no texto. Não é isso. E nem interpretação. Ele está falando sobre a abrangência da nossa compreensão, que são esses aspectos, inclusive, que eu acabei de pontuar para vocês, certo? Vou tomar uma aguinha aqui e a gente vai para a próxima, gente. Ó, pera aí. Bora, gente. É o seguinte. Questão 2019 também, atualíssima, né? Olha só, questão 2019 para vocês. Aí, na mão para vocês. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Se o ser humano pode usar a vontade livre para pecar, não é porque Deus a concedeu para isso, para pecar. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem essa característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse a sua vontade para o fim para a qual ela lhe foi dada? Explodiu a cabeça de gente aí ou não? O livre-arbítrio, ok, em Agostinho. Nesse texto, deixa eu deixar aqui direitinho para vocês, ó. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona, inclusive vocês podem achar como Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, tá? O nome. Sustenta que a punição divina tem como fundamento, qual que é o fundamento da punição divina segundo o Santo Agostinho? A. Desvio da postura celibatária, insuficiência da autonomia moral, que é a B. C. Afastamento das ações de desapego. D. Distanciamento das práticas de sacrifício. E E. Violação dos preceitos do Velho Testamento. Ó, vou ler o enunciado novamente. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento, para pensar, a alternativa correta, a alternativa B, ó, insuficiência da autonomia moral. A punição divina tem como fundamento, olha só, qual que é a função ou fundamento da punição divina? A insuficiência da autonomia moral. É muito importante que você saiba que segundo, isso aqui é muito importante de se destacar, segundo o Agostinho de Hipona, ele é um defensor do livre-arbítrio. Ele fala assim, existe sim o livre-arbítrio. Mas ser livre, olha só, isso é uma questão, inclusive, que a gente tem que discutir sempre muito quando a gente pensa em vários filósofos. Ser livre, na concepção de vários filósofos, é uma liberdade relativa, é livre em relação ao o que ou a quem, tá? Segundo Agostinho de Hipona, essa liberdade é livre aquele que crê em Deus, entendeu? É livre aquele que está dentro dessa questão aqui que a gente está discutindo. Então, é livre, você tem o livre-arbítrio, mas qual que é a concepção desse livre-arbítrio? Sabe? Há uma concepção muito importante do livre-arbítrio. É livre, há uma insuficiência da autonomia moral. É livre em relação a quê? Segundo Santo Agostinho, essa liberdade verdadeira vem de Deus.
Muitas outras pessoas podem, inclusive, discutir, falando, mas então não é liberdade verdadeira. Pô, na concepção do Santo Agostinho é. Na concepção de vários outros conceitos filosóficos, de outros momentos filosóficos, essa liberdade vem de outras questões. A gente não está aqui, inclusive, discutindo questões relacionadas à liberdade econômica, certo? Só para constar aqui, para dar outros exemplos em Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, você tem, por exemplo, o amor. Lembra que o Santo Agostinho ele foi um neoplatônico lá no início, então ele tem uma questão de Platão. Amor. Esse amor que a gente tem uns pelos outros, se a gente pegar a concepção de Agostinho, é um amor, mas ele não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro vem em Deus. Entendeu? E é livre? É livre aquele que está com Deus. Então há um debate sobre a insuficiência da autonomia moral. Certo? Exatamente. Então vamos embora para a próxima. Enem, que foi feito esse ano. Enem digital, se você fez aí o Enem digital, também é legal. Mas foi desse ano, só que foi aplicado em 2021, né? Vamos lá, gente. Sem negar que Deus prevê todos os acontecimentos futuros, entretanto, nós queremos livremente aquilo que queremos. Porque se o objeto da presciência divina é a nossa vontade, é essa mesma vontade assim prevista que se realizará. Haverá, essa questão pega um ponto muito importante, só para constar, inclusive da mesma obra, da questão anterior. Porque se o objeto da presciência divina é a nossa vontade, é essa mesma vontade assim prevista que se realizará. Haverá, pois, um ato de vontade livre, já que Deus vê esse ato livre com antecedência. Essa discussão proposta pelo filósofo Agostinho de Hipona, olha lá o período de vida dele, 354 a 430, ele nasce, inclusive, só para constar também, ele nasce nas dependências, tá, do Império Romano. Tá? Ele entra aí no conceito da Idade Média, mas ele é um filósofo que nasce no período antigo, se a gente olhar ao pé da letra em ano. Tá? Indica que a liberdade humana apresenta o quê? Então é uma concepção que a gente pega, inclusive, da outra questão. Vou ler de novo. Essa discussão proposta pelo filósofo Agostinho de Hipona indica que a liberdade humana apresenta uma A, natureza condicionada, B, competência absoluta, C, aplicação subsidiária, D, utilização facultativa ou E, autonomia irrestrita. Para pensar. Vou ler de novo o texto. Sem negar, depois a minha aguinha, claro, sem negar que Deus prevê todos os acontecimentos futuros, entretanto, nós queremos livremente aquilo que queremos. Porque se o objeto da presciência divina é a nossa vontade, é nessa mesma vontade assim prevista que se realizará. Haverá, pois, um ato de vontade livre, já que Deus vê esse ato livre com antecedência. Essa discussão proposta pelo filósofo Agostinho de Hipona indica que a liberdade humana apresenta, para pensar, alternativa A de amor, natureza condicionada. Para pensar. Tudo bem, olha só, eu acho que o que entrega muito, o que fala muito sobre essa resposta é a última frase ali. Haverá, pois, um ato de vontade livre, já que Deus vê esse ato livre com antecedência. Mesmo que seja livre, mesmo que você seja livre, Deus, lembra da questão que a gente está falando? É livre em relação ao quê? Mesmo que você seja livre e pense, tenha essa livre vontade, Deus está vendo ela com antecedência. Então pertence a Deus essa sua livre vontade. Ele vê com antecedência. Deus é o criador do passado, do presente e do futuro, segundo a concepção de Agostinho. Então é uma natureza condicionada. Ele prevê. Por mais que eu seja livre, Deus não conseguiu prever isso. Não, ele preveu. Ele antecedeu isso. O texto está falando. Ele antecedeu. Então é uma natureza condicionada. Não está falando de nenhuma competência absoluta, eu não entendi nem aplicação subsidiária em relação ao quê? Não é uma utilização facultativa e não tem autonomia irrestrita, é restrita. Se tivesse escrito restrita, aí ia dar uma confusão, poderia ser A ou E. Aí você fala, mas peraí, as duas estão certas. É uma autonomia restrita, não irrestrita. Por quê? Eu tô livre, Deus não conseguiu prever o meu próximo movimento. Fiz assim, Deus não preveu. Não, ele já tinha antecedido isso. Compreenderam? Eu fui livre para fazer isso, mas espera aí, livre em relação ao quê? Compreenderam? Então é isso.
Eu espero de coração, com todo o amor do mundo, que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês. É de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!